walk away and not come back. I want more than that. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my faith. Voltamos. Amém, peraí. E voltamos, galera. Boa noite, pessoal. Boa noite você que está assistindo. Boa noite vocês que estão aqui. Como vocês estão? Eu pergunto mais uma vez porque eu faço questão de saber. Vocês estão bem? Sim, o quê? Vocês estão bem? Estão tranquilos? Vocês estão bem? Sim, estamos bem. Muito boa essa resposta. Melhor agora. Amém. E eu falo para vocês uma coisa. Eu estou muito feliz com todos vocês que estão aqui. Eu estou muito feliz. Metade do terceiro ano CCJ está ali. Parabéns para vocês que estão aqui com a gente. É isso aí. Vocês são demais. Cucão, guitarrista, fera. Leozão ali. Todas essas meninas lindas. Vocês que estão assistindo essa transmissão, não sei onde vocês estão, mas eu sei que vocês são bonitos também. É isso aí. João, Fê, que estão assistindo a gente em casa, Samuquinha e Julinha. Um abraço, um beijo para vocês. E é isso aí, galera. Acho que a gente podia começar, né? Mas eu queria começar diferente aqui. Eu vou chamar alguém aqui para orar, tudo bem? Não, né? Tudo bem. Deixa eu pensar, quem que eu posso chamar para orar aqui? Cucão, vem. Chega aí. Palmas. É isso aí, galera. O Cucão vai orar agora. Obrigado, Pedrão. Alô. Vamos fechar nossos olhos. Deus, nós entramos na sua presença hoje para pedirmos uma bênção sobre a palavra do Pedro. Deus, que seja a sua palavra, seja o seu entendimento sobre nós hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Palmas de novo pro Cucão, que é isso? Que é isso, time? Além de bonito, guitarrista e sabe orar ainda, que é isso? Meninas, estão perdendo tempo, viu? É nóis, Cucão. Amém. Galera, eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de João. Não vou demorar nessa palavra não, beleza? Vamos aqui. Vamos que vamos. Queria que vocês abrissem no livro de João. Capítulo 18. João, capítulo 18. Abriram aí, João, capítulo 18. O negócio é o seguinte, pega o Novo Testamento, quarto livro do Novo Testamento, abre assim, sei lá, vocês estão no celular, tá no finzinho da Bíblia, beleza? Novo Testamento, João, capítulo 18, a partir do versículo 1, eu vou ler para vocês hoje, eu vou dar uma folga para vocês, tá bom? E diz assim, galera: tendo Jesus dito essas palavras, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. Versículo 2, e também Judas, que o traía, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com seus discípulos. Tendo então Judas recebido um destacamento de homens e oficiais, dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Versículo 4, Jesus, portanto, sabendo todas as coisas que lhe aconteceria, saiu e disse-lhes: a quem buscai? Eles responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: eu sou ele. E Judas, que o traía, estava também com eles. Versículo 6, quando pois lhes disse: eu sou ele, pá! Eles recuaram e caíram no chão.
Versículo 7. Então ele perguntou novamente: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: já vos disse que eu sou ele. Se portanto me buscais, deixe estes seguir seu caminho, para se cumprir a palavra que ele tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Versículo 10, e lá vai o grande Pedrão. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, por que não, né? Desembainhou-a e o feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Eu acho que eu faria a mesma coisa no lugar. E o nome do servo era Malco. Versículo 11, disse então Jesus a Pedro: coloca a tua espada na bainha, o cálice que meu pai me deu, não devo beber? Versículo 12, então o destacamento, o capitão e os oficiais dos judeus prenderam Jesus e atacaram-no. Amém e amém. Quantos aqui já conheciam essa história de quando Jesus foi entregue por Judas, e ele estava lá no Getsemane, no seu Getsemane, alguma coisa assim. Ele estava lá no Monte das Oliveiras, e ele estava lá, e ele sabia que o momento que ele ia morrer, o momento que ele ia se entregar estava próximo. E aquele era um momento de batalha, aquele era um momento de grande tribulação, aquele era um momento de grande dificuldade para ele e para os discípulos. Eu quero que vocês se botem na situação dos discípulos. Pensem comigo, há 2000 anos atrás, não tinha poste, não tinha luz, não tinha nada, eles estavam no meio do nada, da floresta, estava tudo escuro, só tinha a lua ali, tipo, as estrelas, mas, tipo, tá tudo escuro, no meio do mato, cheio de bicho, essas coisas aí, e estava tudo escuro, e Jesus com os discípulos, cuidando, e estando com eles no último momento, entre aspas, né, porque os muchachos dormiram. E não podia, Ana, não ri de mim não gostei de, eu só ouvi a sua risada aqui, não estou gostando disso. Estou brincando, Ana, é nós. Isso mesmo, boa. E Jesus estava assim, e Jesus fez isso. Beleza, então chega Judas com um beijo, e do nada, galera, pensa comigo, um monte de exércitos, vocês estão aí, botaram vocês no lugar dos discípulos, vocês estão com Jesus meio sonolentos, tristes porque vocês sabiam que a hora de Jesus estava chegando, ele mesmo estava falando isso, ele sabia que alguém ia trair, então estava assim, estava escuro, vocês estavam cansados, vocês já estavam na pegada, nos últimos dias de trabalho Jesus correu e trabalhou, e vocês estavam com ele, vocês estavam cansados, vocês estavam na batalha, e então galera, chega Judas, e traz Jesus, e com ele vem naquele escuro, naquele breu, um monte de soldados saindo, batendo em todo mundo ali, os discípulos, imagina o medo que eles deviam ter ficado, deve ter sido algo tão confuso, porque eles não enxergavam nada, tanto que Jesus estava um pouquinho para frente, eu acho que eles acordaram assim, meu Deus, o que está acontecendo? E então os soldados romanos, eles vieram para cima, e eles vieram com tudo para prender Jesus e os discípulos, tudo de Jesus eles queriam pegar naquele momento. Por quê? Porque Jesus era o cara e os romanos não gostavam de Jesus, simples assim. Os romanos, os fariseus, os judeus, a maioria dos judeus, e eles fizeram isso, e os discípulos, eu pergunto para vocês, os discípulos ficaram com Jesus até o fim? Eles passaram pela cruz junto com Jesus, nesse momento? Sim ou não? Estava lá, Jesus, os 2 ladrões e os 12 discípulos, 11 no caso, né? 12 não dava mais. Eles fizeram isso? Eles deixaram Jesus, não deixaram? Eles deixaram Jesus, não deixaram? Eles deixaram Jesus. E eu vou falar para vocês uma coisa. Eles andaram com Jesus. Anos que eles aprendiam com Jesus. Mas naquele momento em que a vida deles estava em jogo, uma batalha, gente, que eles não iam conseguir vencer, uma batalha que eles não estavam preparados naquele momento, que eles fugiram, eles erraram, e é claro que na Bíblia estava escrito que Jesus devia passar tudo aquilo sozinho, e ele passou mesmo, mas os discípulos erraram porque eles abandonaram a Jesus, eles não fizeram o melhor, os discípulos não ficaram com Jesus até o fim. E Jesus, sabendo que depois de anos que ele andava com os discípulos, que naquela batalha eles não iam conseguir vencer e não iam conseguir tomar esse cálice que Jesus ia tomar, o que Jesus fez com os discípulos que iam abandonar ele? O que Jesus fez? E agora eu vou falar na nossa realidade. Quantas batalhas aqui
a gente tem que enfrentar, e muitas vezes a gente é incapaz, a gente luta, mas acaba perdendo, e parece que a gente nunca tem força o suficiente para vencer essas batalhas. Batalhas que a gente já está há anos travando nas nossas vidas, talvez batalhas emocionais, batalhas na escola, batalhas de física, que é bem ruim, e batalhas, anos que a gente está, e a gente nunca consegue enfrentar, a gente nunca consegue vencer. Mas eu queria falar para vocês, aquele nível, os discípulos não estavam ainda, eles não tinham chegado a ponto de morrer e de sofrer daquele jeito por Jesus. Mas Jesus abandonou os discípulos? Jesus abandonou os discípulos, mas não só ele não abandonou, como ele protegeu e cobriu os discípulos para eles fugirem. Os discípulos estavam errando, fugindo, abandonando Jesus, e Jesus, se não bastasse morrer na cruz, sendo que ele não dormia há 2 dias, estava um frio da peiga, na Páscoa, na noite, a situação estava péssima, os guardas ali chegando com tudo, traído por um dos discípulos que ele deu a vida, e os outros 11 fugindo, e o que Jesus vem me fazer? Ele vem ainda cobrir aqueles discípulos. Ele chega, e como eu disse para vocês, poeticamente, pá! Ele pisa assim, galera, ele chega para os guardas, e ele pisa. E quando ele pisa, eu não sei o que aconteceu naquele momento, mas acho que era tanto poder que estava em Jesus, que os guardas caíram. E ele falou assim, a quem que vocês estão procurando aqui? E nisso os discípulos fugindo. E ele chega, ele manda para o peito assim, quem que vocês estão procurando aqui? E os guardas caídos assim, né, tipo assim, o que a gente vai fazer agora? Vocês estão procurando a mim, portanto deixem eles fugirem. E foi isso que aconteceu. E Jesus, e ele faz isso e depois ele diz assim, para que, não, ele não disse, mas ele faz isso e aqui está a explicação. Para se cumprir a palavra que ele tinha dito, dos que me deste, nenhum deles eu perdi. E eu digo para você, gente, tem níveis nas nossas vidas que a gente ainda não está pronto para chegar. Que mesmo que a gente queira lutar com tudo, a gente não está no mesmo nível que Jesus. Mesmo que a nossa disposição e o nosso coração esteja com Jesus, às vezes a nossa carne, nosso corpo limitado não consegue. E tem situações em que a gente não está preparado ainda, que a gente está crescendo, que a gente está com Ele, mas tem situações que a gente não está conseguindo ainda. Mas eu digo para vocês, a batalha de vocês não é para estar com Jesus. Essas batalhas que vocês não têm vencido, as batalhas que nós não temos vencido, não é uma batalha para poder estar com Jesus. É uma batalha que mesmo a gente perdendo, Jesus está com a gente. E o tema dessa palavra que eu queria trazer para vocês hoje é esse: presente em meio às nossas batalhas, aquele que nos ajuda em meio às nossas batalhas. Eu não sei como você encara para as lutas que você tem dia após dia, mas eu venho aqui para dizer para você que Jesus, Ele quer estar com você. Você tem que entender que as suas batalhas não devem ser para estar com Jesus simplesmente. Você deve lutar sim para estar com Ele, não é isso que eu estou falando. Mas as batalhas que você não consegue vencer, você sabe daquilo que eu estou falando, cada um aqui tem batalhas profundas, batalhas internas que é dia após dia, você tem melhorado, mas ainda não tem conseguido viver. Você tem buscado ler a Bíblia todos os dias, mas às vezes um ou outro, segunda-feira eu estou cansado, eu não quero, terça-feira, mas eu queria falar para vocês uma coisa, você pode até estar com dificuldade nessas batalhas, mas Jesus está com você, e Jesus é aquele que te ajuda nessas batalhas. Jesus não é aquele que você tem que vencer as batalhas para Ele vir e estar com você. Jesus é aquele que te ajuda a vencer as batalhas. Jesus é aquele que está com você e que te cobre, mesmo quando você não está pronto para chegar num nível dele ainda. Afinal, Jesus é o cara. Como que a gente vai chegar no nível dele? É só o Espírito Santo mesmo para trabalhar nas nossas vidas. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo não vai nos abandonar. Assim como Jesus estava com os discípulos,
o Espírito Santo está conosco hoje, amém? E essa música final que a gente cantou é tão significativa, porque esses dias eu tenho pensado e refletido quão grande é o Espírito Santo para a gente. E às vezes a gente não tem noção disso. O Espírito Santo, gente, tudo que Jesus fez com os discípulos é o Espírito Santo para a gente. Meu Deus, o que é isso? O Espírito Santo, assim como Jesus cuidava dos seus discípulos, ria com os seus discípulos, chorava com os seus discípulos se fosse preciso, cuidava, alimentava, protegia, é o Espírito Santo com a gente hoje. Como vocês têm olhado para o Espírito Santo em meio às suas batalhas? Vocês têm olhado para Ele como longe, como desapontado? Gente, o olhar de Jesus, o olhar do Espírito Santo para nós não muda. É um olhar de misericórdia, é um olhar de amor. Isso não quer dizer que a gente pode viver do jeito que a gente quer, simplesmente fazer tudo que nos vem na cabeça. Não, porque isso não é graça, isso não é porque os olhos de Deus por nós sempre vão ser de amor, de misericórdia, que a gente pode fazer tudo, porque isso não é estar com Jesus, isso não é seguir Jesus. Mas agora, se você luta para estar com Ele, ainda que você caia, se você tem no seu coração que você quer seguir Jesus, nem que cada fraqueza da sua carne você tenha que vencer junto com Ele, então você está com Jesus, então Ele está com você, então os olhos dEle por você são olhos de amor. Por isso eu pergunto para vocês, como vocês têm batalhado as suas batalhas hoje? Talvez hoje vocês estejam que nem Pedro. O que aconteceu com Pedro depois que Jesus foi preso? Quem sabe, depois que Jesus estava preso, Pedro foi seguindo ele e João, que é o discípulo a quem Jesus amava. É engraçado, né? Na Bíblia, no Evangelho de João, o João não falava assim, o discípulo João. Quando ele falava dele mesmo, ele falava o discípulo a quem Jesus amava. Que a gente possa chegar nesse nível também, falar que a gente é discípulo de quem Jesus ama. Amém? Não por quem nós somos, mas por quem Ele é, mas amém. Então estava lá Pedro e João seguindo Jesus de longe, e eles conseguiram entrar no sinédrio, onde Jesus estava sendo julgado, e o que Pedro veio me fazer? Ele já começava arrancando a cabeça da orelha lá do cara lá. E eu falo para vocês, gente, eu acho que eu faria a mesma coisa no momento, porque eu tenho certeza que todos esses 11 discípulos, amavam a Jesus, e eles estavam dispostos também a ir com Ele, e esse era o desejo do coração, mas eles não estavam conseguindo, e eles tentaram do jeito deles, e lá foi Pedro, o grande guerreiro valente do Senhor, já tirou uma espada já, vai saber porque Jesus deixava Pedro andar com uma espada, né? Sanguíneo do jeito que ele era, e ele já veio, já arrancou a cabeça do soldado. Cabeça, eu falei? Nossa, gente, isso aqui é muito Senhor dos Anéis na minha vida. Tô brincando. Ele arrancou a orelha, não a cabeça, né? Se fosse a cabeça, eu acho que Jesus também pegava a cabeça e botava no lugar. Mas Pedro não ia ser tão cruel assim. Ele queria só proteger Jesus, ele só queria defender Jesus. E então ele chega e já arranca a orelha. Jesus, o que ele faz? Ele primeiro protege os discípulos, e depois os discípulos que estavam abandonando ele protege, depois Jesus pega a orelha e bota e cura aquele homem que estava prendendo ele. Como Jesus é... Estão entendendo o nível de Jesus, galera? O cara, as pessoas abandonando ele estava protegendo, e a pessoa que estava indo lá para prender ele estava pegando a orelha e curando. Meu Deus, e tem gente ainda que fala que Jesus não ama a gente. E tem gente que fala que Jesus não ama esse mundo. Jesus morreu porque Ele ama, e Ele continua amando vocês. Mas voltando ao que eu queria falar para vocês, Pedro, então, ele arrancou a orelha e não conseguiu, e não era daquele jeito que ele ia passar por aquilo. E quantas vezes, galera, quantos aqui, a gente tenta ir pelos nossos próprios meios, batalhar as nossas lutas, fazer aquilo que a gente quer, vencer do jeito que a gente quer, a gente luta com as nossas estratégias, com tudo que a gente pensa, e a gente acaba indo pelos meios errados, e Jesus chega e fala, não é desse jeito, Pedro, não é desse jeito. Pedra, eu falei para as meninas, tá? Caso vocês não tenham entendido isso. E ele chega para Pedro, e
e fala assim, não é desse jeito. E quantas vezes a gente quer batalhar dos nossos próprios jeitos, da nossa própria força, do nosso próprio entendimento, e a gente sempre acaba caindo. A gente quer ir pelo nosso entendimento, pelos nossos caminhos, mas não pelos caminhos que Ele tem, e não do jeito que Ele quer que a gente vença essas batalhas. E a gente acaba perdendo, e a gente acaba... E Pedro naquela noite, ele negou Jesus 3 vezes. Ele não estava pronto para aquele nível, ele não conseguiu vencer aquilo. Mas Jesus abandonou Pedro naquela noite? Jesus abandonou Pedro naquela noite? Não, Pedro abandonou, mas Jesus não abandonou, e Jesus nunca vai te abandonar. Se no seu coração está de seguir Jesus, mesmo que às vezes a gente seja imperfeito, pode ter uma certeza, Jesus não vai te abandonar, e Deus não vai te abandonar. Não só abandonar, mas Ele vai seguir. Por isso, abram comigo no último livro de João, que é João 21. Pois bem, eu vou falar para vocês, depois que Pedro negou 3 vezes Jesus, o que Jesus chegou e fez para ele. Pois bem, a partir do versículo 2, João 21, a partir do versículo 2, meu primo João, que está assistindo em casa, tá vendo só João hoje, hein? Que isso, tá para você, hein, João? João 21, a partir do versículo 2, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente os muchachos entraram no barco. E naquela noite não pegaram nada. Versículo 4. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Versículo 5. Então lhes disse Jesus, filhos, tende algum alimento? Eles responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, quem será que é? Disse a Pedro, parece alguém que eu conheço, é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Isso mesmo, Pedro estava sem camiseta ali. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus, vinde e jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Versículo 14, foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim tendo... E tá bom por aí, depois eu falo mais. Beleza. Galera, e eu falo para vocês, Jesus não só não abandonou os discípulos naquele momento, como depois de ele ter morrido, ele foi até os discípulos, ele perseguiu os discípulos, ele buscou estar com os discípulos. Meu Deus do céu, quem que é esse cara que morre por nós e vem até nós, sendo que nós somos o motivo dele ter morrido? Ele vem até nós para nos achar, ele vem até nós para nos procurar, e ele vem até Pedro, ele vem até os discípulos que estavam no barco, ele vem até eles, e Pedro, e vou falar para vocês uma coisa boa agora, e ele chega e ele fala assim, pesca aí, joga para o lado direito, lá foi os muchachos, e puxaram, mas Pedro já não estava lá, porque quando Jesus apareceu, ele viu que era Jesus, ele já pegou, já deu um mortal lá no barco, e foi voltando para a terra, porque ele não podia passar mais um segundo longe de Jesus. Afinal, Jesus estava ali com eles. Sabe, gente, ao longo da história da humanidade, sempre tem uma figura da Trindade de Deus que está mais perto dos homens. Primeiramente foi Deus Pai, né, no Antigo Testamento, na época de Moisés e os caras. E aí veio Jesus,
Em segundo, e por fim, vem o Espírito Santo, que é a nossa época agora, a época da graça, que é a melhor época que a gente podia estar vivendo. Porque quando o Espírito Santo está com a gente, também está Jesus e também está Deus. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Depois que Jesus morreu, foi o momento, os únicos dias que não estava nem perto. Deus Pai, que estava num silêncio. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles estavam lá, mas estavam no silêncio. Eles estavam lá na terra, mas eles estavam em silêncio. Porque todos já tiveram, sempre tem Deus, ou tem Jesus, ou tem Espírito Santo. Mas depois que Jesus morreu, nos 3 dias em que ele estava ressuscitando, o Espírito Santo não tinha vindo ainda, Deus ainda estava lá, Jesus tinha que ressuscitar, e Jesus também estava ressuscitando ainda, né? Não faltou os 3 dias, e naquele momento eu fico pensando o que passou na cabeça dos discípulos. O que será que passou? Porque eu digo para vocês, daqueles discípulos, eu acho que eles passaram, foi o pior momento da vida deles, porque eles sabiam que eles tinham abandonado a Jesus, e tanto que eles voltaram. Pedro, eu acho que Pedro pensou que ele tinha errado, que depois de ele ter negado Jesus, e depois os discípulos terem fugido e terem ido embora, eu acho que Pedro pensou que Jesus até tinha morrido, que Jesus até tinha salvado eles, mas que Jesus depois ia embora. Que Jesus não ia mais ligar para eles, e que depois daquele erro que eles tinham feito no passado, ao abandonar Jesus, a vida deles estava acabada. Mas a vida deles acabou, na verdade a vida dos discípulos depois, quando Jesus ressurgiu, só começou. E Jesus veio até eles. Jesus veio até os discípulos. Mas Pedro, ele estava numa crise. Por quê? Porque ele pensava que ele tinha traído a Jesus e que não tinha mais solução para ele. Mesmo que Jesus já tivia até aparecido, eu acho que tinha algo dentro dele, que por ele ter negado Jesus, por ter negado 3 vezes, eu acho que tinha algo dentro dele que não se perdoava. Jesus já tinha perdoado, mas ele mesmo não se perdoava. E Pedro chegou, então ele foi, e quando ele viu Jesus naquele barco, porque eu vou falar para vocês, barco era muito significativo para Pedro, porque Pedro era pescador, e foi no barco que Pedro conheceu Jesus. E foi no barco que Jesus veio resgatar Pedro, que estava voltando à vida antiga. Ele foi virar pescador de novo, ele pensou que Jesus já não queria mais nada com ele, depois de ele ter feito besteira. Mas Jesus desistiu de Pedro, Jesus desistiu dos discípulos, e Jesus não vai desistir de vocês. Mesmo que a gente dê uma tropeçada no meio do caminho. Mas Ele sabe do nosso coração, não sabe? Ele sabe da batalha que a gente enfrenta dia após dia. Na cruz Ele levou cada batalha nossa, cada sofrimento. Ele sabe aquilo que a gente passou, e Jesus vai estar com a gente, o Espírito Santo vai estar com a gente, Deus vai estar com a gente em meio a tudo isso. Ele não vai nos abandonar. E Pedro, gente, quando ele viu, por isso, gente, que Pedro, quando ele viu Jesus, porque ele sabia que Jesus estava ali por ele e pelos discípulos, ele sabia que Jesus, quando ele viu Jesus no barco, que era onde o ministério dele com Jesus tinha começado, ele sabia que o ministério dele por Jesus, quando Jesus apareceu, não estava acabado. Ele viu que a vida dele com Jesus não estava acabado. E o que Pedro me fez? Ele já foi no mortal lá, pegou a camiseta, pulou na água. Nossa, devia estar fria, porque naquela época lá, se não me engano, era inverno. Eu acho que era inverno, mas não sei, na Bíblia fala que dias antes estava muito frio, nessa época de Páscoa, sempre faz muito frio lá. E na Bíblia está falando isso, não sou eu, tá? Na Bíblia fala que naquele dia anterior de Jesus, estava frio pra caramba, e Pedro foi, eu estou falando aqui de frio, né? Pedro já foi lá, deu um mortal, e ele foi até Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus estava ali por ele, e estava pelos discípulos. Por isso ele não aguentou um segundo para estar longe de Jesus. E ele foi até ele, e ele nadou como ele nunca nadou. E eu digo para vocês, gente, 90 metros que o barco estava da superfície. Eu não sei como Jesus se comunicou com os caras que estavam no barco. Vai saber, acho que a voz de Jesus devia ser fora do comum, né? Só dele falar, eu acho que os discípulos já sabiam que tinha uma autoridade nele. E Jesus 90 metros, e Pedro foi lá andando 90 metros naquela água fria para Jesus, porque ele sabia que Jesus não tinha desistido dele. E Pedro, sabendo que Jesus não tinha desistido dele, Pedro fez algo. Ele foi além do que ele nunca poderia ter ido sozinho.
Pedro e os discípulos, eles foram além, mais além do que todos os limites impostos na vida deles, nas fraquezas deles, porque eles sabiam que Jesus não desistiu deles. Por isso Pedro foi. E é por isso, gente, se você acha em algum momento que os erros que você já cometeu podem te afastar, podem ter te afastado eternamente de Deus, você pode até agora talvez estar pensando que Ele não quer mais saber de você, mas deixa eu falar para você uma coisa, Ele te ama, nem mais nem menos, Ele te ama com todo o coração, e é simples isso, Ele ama vocês. E hoje, você pode voltar a Ele se você desistiu de andar com Ele, talvez por medo de que seus erros fossem te impedir. Aqueles discípulos, eles estavam desistindo, pensando que Jesus já não tinha mais lugar para eles. Talvez hoje tenham aqui pessoas que estejam desistindo, porque tudo que eu já fiz, acho que Jesus pode até me perdoar, mas vai ser deixado uma marca, Ele vai lembrar disso. Mas o que Deus faz com os nossos pecados? O que Ele diz, o que está na Bíblia? Dos seus pecados eu não lembrarei mais, eu jogarei no mar do esquecimento. E é esse o coração de Jesus por nós, aquele que está presente em meio às nossas batalhas, aquele que nunca vai nos deixar, e aquele que nos persegue. Por isso, a grande questão não é que nós decidimos seguir Jesus, mas antes disso, Jesus é que decidiu seguir a gente. Não foi nós que escolhemos Jesus, Jesus é que escolheu cada um de vocês. Amém? E Deus tem uma vida maravilhosa para vocês pela frente. Os erros do seu passado, não importa. As batalhas que você não consegue vencer, não importa. Entrega a Ele e Ele vai te carregar no colo para vencer. Se você não aguenta mais correr até a linha de chegada, Jesus é aquele que vai te carregar no ombro. Jesus é aquele que vai te carregar, mesmo que Ele tenha que carregar você. E convenhamos, né? Eu não sou muito fácil de carregar. Mas Ele carrega, e Ele quer carregar vocês, Ele quer estar com vocês. E a vida que vocês vão viver juntos, uma vida de fé, uma vida andando sobre as águas, uma vida além do que todos os limites da natureza, que todos os limites impostos pela ciência não vão ser os seus limites, porque Jesus vai estar com vocês. Jesus vai ser aquele que vai estar com vocês, amém? E que é uma vida mais maravilhosa que essa. Gente, eu vou falar para vocês, como é prazeroso uma vida com Jesus. Voltem para Jesus, porque Ele está te esperando. Você não precisa ser perfeito para voltar para Jesus, é só você voltar. Quem sou eu para Jesus se importar comigo? Você é sim alguém, e Jesus te ama mais do que tudo. O Espírito Santo te ama. O Espírito Santo está aqui hoje para te carregar no colo. Chega de você lutar suas próprias batalhas, dos seus próprios meios. Chega de arrancar as orelhas das pessoas que estão aí, porque não pode. Não são os seus meios, não são os seus caminhos que você vai vencer as suas batalhas, mas são os caminhos de Deus. E é pelo caminho dEle, pela vontade dEle que a gente vai vencer. Amém? Amém, galera? E a gente vai viver uma vida de fé. Dia após dia, Ele vai nos ajudar a ter mais fé. Dia após dia, mesmo a gente às vezes vacilando, às vezes tendo pouca fé, a gente está aprendendo ainda, às vezes a gente tem pouca fé. Se até o pai da fé vacilou na fé, se é que você me entende, João. Eu ouvi o seu devocional, estava no carro com a Júlia. Que devocional, né, galera? Não sei se vocês estavam na célula ontem do João, mas vou falar para vocês, quem fez o devocional foi o João, aquele garoto de vermelho ali. E eu vou falar para vocês, devocional ele não fez, ele pregou naquele lugar. Que palavra que ele trouxe para a gente. Eu fui edificado por aquilo que ele estava falando, e eu estava no carro, nem era minha célula. Se até Abraão vacilou na fé, quanto mais a gente, que a gente possa se aproximar dele.
se aproximar de Deus, e quando a gente estiver vacilando, a gente chegar e perguntar, Deus, o Senhor ainda está comigo? Porque pode ter certeza de uma coisa, Ele vai estar. Por isso, na dúvida, gente, se vocês estiverem capengando no meio da vida, só dou uma dica para vocês, se aproxima de Jesus, porque o resto é resto, o resto não importa, porque quando a gente está com Jesus, tudo que a gente precisa, amém? Decidam voltar para Jesus nessa noite, decidam voltar para Ele se vocês já desistiram, e se vocês nunca desistiram e vocês estão andando com Jesus, decida ainda ir mais fundo que o Jesus, decida ir mais fundo, eu decido ir, eu quero ir mais fundo, eu não sei como, e eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sei que eu quero mais do que tudo viver uma vida com Ele, e viver em todos os lugares que Ele me mandar, porque eu conheço aquele que morreu na cruz por nós, e Ele está louco para que vocês possam conhecer Ele também, amém? Vamos ficar em pé, vamos terminar orando, queria chamar os músicos. Amém. Amém, galera. Jesus está aqui. Mais do que Jesus, o Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui conosco. E hoje o Espírito Santo quer levar vocês para um novo nível. Hoje o Espírito Santo quer levar vocês para um nível que vocês nunca viveram antes. Um nível com Ele, um nível de intimidade com Ele. E eu vou te falar para vocês o que é intimidade. Intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Jesus. É dia após dia que você vai receber o consolo dEle. É o dia após dia que você vai receber as forças dEle. E é o dia após dia, que é a minha parte favorita, que você vai conhecer a Ele. E eu digo para vocês, a melhor coisa nesse mundo é conhecer o amor do nosso Deus, conhecer o amor dEle por nós. Amém? Enquanto eles vão se ajeitando ali para tocar, queria que vocês fizessem uma oração junto comigo. Para aqueles que nunca fizeram essa oração, orem comigo. Cada um, até aqueles que já fizeram, eu gostaria de orar com vocês de novo. Eu vou orar e vocês vão repetir, amém? Senhor Jesus, nós nos entregamos. Nós nos entregamos a Ti, por tudo que Tu és. Nós queremos a Ti, nós corremos a Ti, nós buscamos a Ti, nós choramos por Ti. Nessa noite, nós entregamos o nosso coração, os nossos caminhos, a nossa vida a Ti, e nós Te agradecemos, porque o Senhor nos recebe, mas mais do que isso, o Senhor nos persegue, e como nós Te amamos, obrigado por nos amar também. Tu és Jesus, o nosso Senhor. Tu és Jesus, o nosso Salvador. E toda a nossa vida é Tua. Vem agora, Espírito Santo, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, galera? Envia, Senhor, Espírito Santo, o tempo chega e cobre essa terra com Teu amor, como antes fizeste, faz mais. Vamos, galera, e avivamento.